Olá, mulheres queridas! Coisa boa poder estar contigo aqui de novo, estar com vocês aqui em mais um Devotional Together, um espaço reservado, para nós buscarmos ao Senhor e eu poder compartilhar com você aquilo que Deus traz ao meu coração. Então vamos lá. A palavra que eu quero ler está lá em Atos, no capítulo 4, no versículo 31, onde diz assim: depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Eu li esse versículo aqui porque eu estou estudando Atos, o livro de Atos, e algumas coisas passaram na minha mente, no meu coração, sobre posicionamento, E todos os cultos de mulheres, praticamente, em alguns cultos onde eu posso ministrar a palavra, cultos da família, onde eu posso ministrar a palavra, o Espírito Santo sempre me conduz a orar sobre um espírito de apatia, sabe? Um sentimento de apatia, uma sensação de apatia, que muitos de nós somos acometidos. Eu sempre quebro orando por isso. A apatia, ela é um estado de falta de interesse, insensibilidade e indiferença. E isso é tão perigoso para a vida cristã porque pode nos levar para um lugar de frieza total. Nós vamos a cultos, Nós estamos sempre envolvidos em cultos. Você que é cristã, já tem uma caminhada cristã. Nós sempre estamos envolvidos em cultos, em cafés, em conferências, em reuniões, em ajuntamentos. E existe uma linha muito tênue e muito perigosa de nós entrarmos num automático, entrarmos num lugar de cumprimento de agendas e de compromissos e esquecermos que se o Espírito Santo não estiver nesse lugar, se o Espírito Santo não estiver conosco, nós estamos só cumprindo realmente um compromisso. Nós precisamos estar realmente inseridas, mergulhadas nesse lugar, porém na presença do Espírito. Olha que coisa mais tremenda, porque eles estavam falando aqui, Pedro e Tiago tinham sido presos porque tinham orado por um aleijado, então eles foram soltos, e o título desse capítulo é Os discípulos oram por coragem. Então a oração dele, Pedro faz uma oração linda, falando várias coisas, e no final, então, no versículo 31, ele termina falando sobre isso. Depois de orarem, o lugar tremeu e todos ficaram cheios do Espírito Santo. E o que a gente pode pensar? Que o Espírito Santo que encheu aquele lugar, encheu eles de coragem a pregar a palavra. E muitas vezes nós estamos tão envolvidas nesses acontecimentos que esquecemos que precisamos estar cheias do Espírito Santo. Nós estamos nesses lugares e nós precisamos invocar a presença do Espírito Santo para quebrar toda apatia, para quebrar toda a falta de interesse, para nós não entrarmos no lugar de religiosidade e entrarmos e sairmos dos lugares da mesma forma que nós entramos. E olha que engraçado, eu estava pensando nisso, refletindo nisso, e eu abro o Instagram ali e me aparece um pedacinho de um podcast da pastora Ana Paula Valadão, falando justamente sobre isso, que nós estamos vivendo uma época onde nós estamos encaixotando, isso são palavras minhas, encaixotando o Espírito e impedindo manifestação dele, sabe, de dar um glória, de bater uma palma, e ela fala isso nesse podcast, então, de levantar as nossas armas de adoração para o Espírito Santo, para Deus, para Ele nos encher. Nós queremos mudança de vida, mas nós estamos num ambiente propício a isso e nós não clamamos a Ele, não usamos essas armas, como ela disse, para buscarmos e Ele, o Espírito Santo, nos encher. Então nós estamos
colocando o Espírito Santo dentro de uma forma, muitas vezes dentro de formas de igreja, de condução, de culto, sendo que o próprio Espírito Santo nos conduz liberdade, nos dá liberdade. E eu quero dizer aqui que eu repudio totalmente toda falta de equilíbrio, sabe? Lugares que muitas vezes fingem o poder do Espírito Santo para atrair pessoas, né? Querem mostrar um poder para atrair multidões, e em vez de mostrar a verdade para que a pessoa encontre uma verdade e seja liberta, transformada e tenha uma vida contínua na presença de Deus, porque muitas vezes eles vão lá buscando poder, recebem um milagre, vão embora e acabou a vida com Deus. Não é isso o objetivo. O objetivo é nós encontrarmos o Espírito Santo, sermos transformados, ser vivificado e ter uma vida transformada por esse poder. Então nós precisamos usufruir, e eu repito, é essa palavra mesmo, usufruir daquilo que tem disponível para nós através do poder do Espírito Santo. Aqui ele está dizendo que ele encheu aquele ambiente, tremeu o lugar, e eles saíram com coragem para pregar o Evangelho. Será que nós estamos realmente transformando o ambiente que nós estamos envolvidas, com as nossas armas de guerra, clamando, sabe, nos quebrantando, para buscar esse poder, para buscar essa manifestação e sermos cheias de coragem, sermos totalmente transformadas pela presença do Espírito Santo, onde eu não tenho medo, onde eu não tenho vergonha daquilo que Ele está me dando. Tem pessoas que têm vergonha e têm repúdio de ver gente falando em línguas. Como que seremos transformados se nós não transformamos aquele ambiente? Como nós vamos experimentar coragem se nós não nos permitimos ser tocadas pelo Espírito Santo no lugar onde nós estamos? Nós precisamos quebrar uma forma. Nós precisamos quebrar uma caixa onde muitas vezes nós mesmos entramos por medo, por vergonha. E se o Espírito Santo me tocar aqui e eu cair no chão, o que vão pensar de mim? Vão pensar que você está indo mais a fundo. E eu tenho certeza que quem ver isso vai ter o desejo de viver isso, de receber isso. E nós precisamos disso. Nós precisamos ser vivificadas pelo Espírito Santo. Nós não podemos deixar que a apatia roube de nós aquilo que Deus tem reservado quando nós permitimos que o Espírito Santo nos toque e nós sejamos queimadas pelo poder dele e transbordantes diante disso. Nós queremos coragem, mas não temos muitas vezes coragem de levantar as nossas mãos em adoração, em quebrantamento, em rendição. 2 Coríntios 3, do 4 ao 6, o versículo 4 ao 6 diz: esta é a confiança que temos diante de Deus por meio de Cristo, que não sejamos capazes por nós mesmos de reivindicar coisa alguma como nossa. A nossa capacidade vem de Deus. E Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata, a lei, mata. Mas o Espírito Santo de Deus, aquele que nos dá liberdade, mas o Espírito vivifica. Que essa palavra possa arder no seu coração, que você possa sentir liberdade no seu vai e vem aí cristão, e você possa invocar o nome do Senhor, invocar o Espírito Santo de Deus, você lutar com as suas armas, colocar para fora na sua adoração e ser vivificada pelo Espírito, ser cheia de coragem, cheia de ousadia, para combater toda apatia, combater toda mornidão, sabe? Porque o Senhor tem muito para a sua vida e Ele quer te usar também. Que essa palavra seja pontual para a sua vida, em nome de Jesus.